Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje me chegou aqui uma pergunta daquelas polêmicas, complicadas. E a pergunta que eu recebi aqui foi a seguinte: estou começando a frequentar uma igreja evangélica e lá não é permitido usar maquiagem e é proibido também usar esmalte nas unhas e alguns adereços como brincos, tiaras na cabeça, etc. Algumas irmãs também dizem que é pecado usar calça jeans. Gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre isso, pois achei estranhas essas proibições. De fato, queridos irmãos, nós temos muitas igrejas que fazem esse tipo de proibição. E hoje eu gostaria de analisar isso biblicamente de forma muito respeitosa, ok? E quero lembrar você que você também pode deixar perguntas, dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Os comentários sempre ficam abertos para que você deixe perguntas e elas podem virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite esse espaço abençoado. E antes de explicar para você essa questão em detalhes, eu tenho que pedir, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, isso fortalece o nosso canal, isso me deixa também muito feliz vendo que você está gostando dos conteúdos. Então deixa o seu like, não custa nada para você e abençoa muito o nosso trabalho, amém? Vamos então para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender em detalhes sobre esse tema, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, e o texto continua. Esse é um dos 3 textos que eu vou mostrar para você hoje, utilizados pelas pessoas que dizem que é proibido pela Bíblia utilizar maquiagens e utilizar adereços como brincos e outros tipos, de coisas aí com relação ao cuidado pessoal de uma mulher. Será que realmente essa é a interpretação correta desse texto? Fique comigo até o final e eu tenho que dar um aviso importante para você. Esse é um assunto muito polêmico, então quero pedir a você que, se for fazer um comentário, assista o vídeo até o final. E depois, claro, utilize de muita gentileza para que a gente faça um debate de alto nível por aqui. Vamos lá então, vamos analisar alguns argumentos a respeito da proibição de maquiagem, adereços e outras coisas que alguns proíbem que as mulheres utilizem. Então, o primeiro texto que eu já mencionei, 1 Pedro 3,3, começa ali com um não seja. Então, aqueles que proíbem esse tipo de adorno, eles utilizam esse texto para dizer o seguinte: olha só, o apóstolo Pedro estaria aqui ensinando as esposas a não usarem esses recursos externos para se embelezarem, que é a ideia da utilização do adorno. Então Pedro está dizendo aqui: esposas, vocês não precisam ficar se embelezando. Isso não é importante. Esse é um primeiro argumento. Mas nós temos ainda mais um argumento que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres, preste bem atenção, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro e pérolas ou vestuário dispendioso. Então aqui esse texto também é utilizado por aqueles, melhor dizendo, que proíbem a utilização de adornos, e enfeites, e para eles Paulo estaria aqui desencorajando mulheres a usarem recursos de beleza para se embelezarem, pois esses recursos não traria nada de positivo a elas. Pelo contrário, traria apenas um desejo de vaidade pecaminosa aos seus corações, o que traz muitos males para as mulheres. Esse é um segundo argumento muito utilizado. E nós temos um terceiro baseado em Efésios 4,17. É claro que não são só esses 3, eu peguei 3 principais para vocês entenderem. Efésios 4,17, que diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, A palavra andar, aqui dentro do contexto bíblico, significa viver. Não vivam como também andam ali ou vivem os gentios, na vaidade dos seus próprios
pensamentos. Como que esse texto então é utilizado? Nesse caso então as mulheres que se maquiam ou que usam algum adereço estariam sendo vaidosas e caindo em pecado por copiarem costumes de mulheres do mundo. Bom, olha só. Será que esses textos dão embasamento para que se proíbam de uma forma definitiva as mulheres de utilizar qualquer tipo de maquiagem, por exemplo, qualquer tipo de adereço ou cortes de cabelo ou também alguns tipos de roupas? Será que esses textos dão margem para esse tipo de proibição? Eu vou falar para você a partir de agora esses detalhes e nós vamos trabalhar então o ensino bíblico real sobre o uso de adornos e adereços. Então, querido irmão, querida irmã, é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Olha só, conteúdo denso, bíblico para você aprender a palavra de Deus. Faça a sua inscrição, ative todas as notificações e você vai receber, segunda a sexta, gratuitamente aqui no YouTube, às 15 horas, estudos novos da palavra do Senhor. Vamos lá então. Em primeiro lugar, devemos observar que não existe qualquer texto bíblico que proíba, preste bem atenção nisso, que proíba uma mulher de cuidar de sua aparência, de se arrumar, de passar, por exemplo, até mesmo um esmalte nas unhas, ou de colocar um brinco ou um colar, ou mesmo de fazer um penteado em seus cabelos e utilizar algum tipo de maquiagem. Não existe nenhum texto bíblico proibitivo para essas coisas. Ah, presbítero, mas e os textos que você acabou de ler lá de 1 Pedro 3,3, 1 Timóteo e Efésios? Vamos entender esses textos. Os textos de 1 Pedro 3,3, 1 Timóteo 2,9 tratam da questão da mulher ter sabedoria e fazer uso correto dos adereços e vestuário que pretende colocar em seu corpo. Preste bem atenção nesse trecho. Olha só, note que Paulo utiliza em 1 Timóteo 2,9 os termos se ataviem com modéstia e bom senso. Ou seja, está bastante claro no próprio texto que Paulo admite que as mulheres se ataviem. Ou seja, olha, vocês podem se ataviar e se enfeitar, mas de forma equilibrada. O apóstolo escreve com modéstia, com bom senso, ou seja, então olha que interessante, o texto bíblico, ao contrário do que dizem aqueles que proíbem, que utilizam esses textos como proibição, na verdade está dando uma liberação. Ou seja, ensinando como utilizar essas coisas de uma forma diferenciada das pessoas do mundo. A proibição recai apenas sobre o exagero e o desejo de colocar o ter antes do ser, ou seja, o exterior antes do interior. Parecer uma pessoa quando na verdade não é. Paulo chama as mulheres a uma reflexão da importância de cuidar de sua aparência de um modo equilibrado e não proibitivo. Agora note que o texto de 1 Pedro 3,3, ali o apóstolo Pedro fala a um público diferente, específico, que são as mulheres casadas. E Pedro trabalha ali, o fato de que uma mulher casada deve ter como marca não seus adereços para chamar a atenção de forma negativa, ou seja, utilizando adereços, vestuário ou mesmo cabelo para chamar a atenção de uma forma excessiva. Mas a marca deve ser aquilo que há de bom no seu interior, aquilo que é estimado pelo Senhor, suas características positivas. Essa é a marca mais importante que uma mulher deve ter. Nesse contexto, não existe nenhuma proibição do apóstolo do uso de qualquer adereço. Mas nós temos aqui mais uma vez a utilização do bom senso colocado em pauta pelo apóstolo. Para o apóstolo Pedro, a mulher casada deve chamar a atenção pelo seu bom procedimento e não por um vestir-se inapropriado e, no caso de Pedro aqui, cheio de ostentação, que ali, para a comunidade da qual ele estava escrevendo, era algo que estava acontecendo. Note, por exemplo, que se uma mulher se veste apropriadamente, com bom senso, e é uma cristã fervorosa, de coração na obra de Deus, ela não estará errando em nada, ainda que use uma determinada maquiagem ou algum adereço de forma equilibrada a seu juízo. Olha só, certamente aquilo que está dentro do coração dela
vai refletir no seu exterior. Essa é a ideia. Um coração cheio de Deus vai, no seu exterior, também representar uma mulher cheia de Deus, com roupas, maquiagem e adereços equilibrados e com bom senso. E ela saberá que se vestir de uma forma correta. Além disso, se nós fôssemos usar os textos mencionados, como alguns fazem, ao pé da letra, ou seja, proibindo o que está escrito ali, então a proibição recairia apenas para alguns itens, como cabeleira frisada, pérolas, vestuário dispendioso, ou seja, caríssimo, e adereços de ouro. Logo, por exemplo, esmaltes, brincos ou colares que não fossem de pérola ou de ouro e vestuário que não fosse dispendioso estariam liberados, inclusive calça jeans, que nós sabemos que nem existia na época. Mas é óbvio que a intenção de Pedro e de Paulo não era de fazer uma lista completa do que pode ou não pode usar. Preste bem atenção, a intenção era chamar as mulheres ao bom senso na forma como se vestiam e se apresentavam de forma pública. Eles apenas exemplificaram o que poderia se transformar, preste bem atenção, o que poderia se transformar em um desvio na boa conduta cristã delas, baseados naquilo que existia na época, ali na realidade deles. Naquela época, inclusive, nem havia ainda sido inventada a famosa calça jeans que nós temos hoje. Portanto, nem vou gastar argumentos aqui para dizer do absurdo de alguns em proibir mulheres de usar calça, Absurdo. Mas, presbítero, e a vaidade? Quando a mulher utiliza maquiagem, quando ela arruma o seu cabelo, ou quando ela põe assim um vestido bonito, ela não está sendo vaidosa? Olha só, muitos confundem cuidado pessoal e zelo com vaidade pecaminosa, e não tem nada a ver uma coisa com outra. O zelo pessoal equilibrado não é pecado, não é errado. A vaidade pecaminosa é aquele desejo exagerado de atrair atenção para si. Isso sim é pecado, mas tem um porém. Somente Deus consegue determinar se alguém se veste ou usa atavios e adereços com esse propósito. Evidentemente que isso não faz com que tudo esteja liberado. E agora eu preciso que você preste bem atenção, porque eu tenho uma ressalva muito importante diante de tudo isso que eu falei. Então, como eu expliquei aqui nesses textos, nós temos uma liberdade dada pela Bíblia, no caso as mulheres aqui, de se ataviar, de usar adereços. Mas preste bem atenção nisso. Eu não posso negar de forma alguma que em nossos dias atuais, tanto homens quanto mulheres, muitas vezes exageram na forma como se vestem e se arrumam, e se ataviam, se adornam. E é importante entender que nós devemos ter bom senso na forma com que nos apresentamos de forma pública, pois isso diz muito sobre quem nós somos como crentes. Então, o fato da palavra de Deus não proibir não significa que tudo está liberado. O crente, a crente verdadeira, ela vai sempre analisar a sua vestimenta e a sua forma de se portar, se ela está honrando a Deus. É óbvio que a Bíblia não diz qual é o comprimento que deve ter uma saia, nem qual é o tamanho apropriado de uma blusa, ou se pode ou não usar determinado tipo de decote, ou mesmo qual o comprimento correto do cabelo, ou que tipo de maquiagem representaria então um exagero e etc. A Bíblia não traz isso, mas a Bíblia sempre nos chama à modéstia e ao uso do bom senso em tudo. Não é só nas vestimentas, é no modo de falar, de agir, de pensar, tudo. É assim que nós agradamos a Deus, quando nós colocamos o nosso modo de se portar publicamente debaixo da avaliação do próprio Deus de uma forma sincera. A pergunta que devemos ter em mente sempre é a seguinte: Deus está sendo glorificado pela forma como estou me portando, me vestindo, ou colocando determinado tipo de adereço no que se refere às minhas roupas, adereços, maquiagem, etc. Deus está sendo honrado dessa forma? Ou lá no fundo do meu coração eu estou querendo mesmo sensualizar ou mesmo chamar a atenção de uma forma exagerada para mim mesmo? Quando nós então chegamos à conclusão que nós estamos com pensamentos pecaminosos, então nós diminuímos os adereços, a forma de se vestir vai mudar. Então, queridos, a forma que o crente se porta
ele vai sempre ter a influência do Espírito Santo e de um pensamento de bom senso. Isso vai refletir sempre na sua forma de se vestir e de se cuidar. Então não temos proibições, o que temos é orientações. E para você que chegou até esse final, é porque você gosta de estudar a Bíblia. Queria dizer a você que aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo tem um link dos nossos 2 materiais que nós temos aqui, oferecido aos irmãos, que é o Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, onde nós estudamos a Bíblia inteira em videoaulas, e o nosso mais novo material, Apocalipse versículo por versículo. Dá uma passadinha lá na página, tenho certeza que vai ser muito bom para você, vai fazer muita diferença no seu crescimento. Venha estudar comigo no nome de Jesus. E aí, você gostou desse estudo? O que você acha dessa questão de maquiagem? As igrejas devem proibir ou não devem proibir? Diga aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.